Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo falar para você, apresentar a você, esclarecer um pouco com relação à razão áurea. Essa razão áurea tem tudo a ver com os nossos processos, com os nossos estudos aqui no mercado financeiro. Então vamos conhecer o que vem a ser esse tão importante número, que na verdade a razão áurea nada mais é do que um número que a gente vai encontrar nos indicadores de Fibonacci, por exemplo, e presentes em vários tipos de situações da natureza, situações bem interessantes. A gente encontra esse tipo de razão conhecida como razão áurea. Então vamos aqui conhecer o que vem a ser essa razão. Veja só, a razão áurea nada mais é do que uma proporção, do que um número que eu vou mostrar depois em vídeos mais à frente como obter esse número a partir da razão da série de Fibonacci. Mas por enquanto a gente vai aceitar só que isso aqui é um número proveniente dessa razão, e esse número ele vale isso aqui, ó. Ele vale 1.618, 1.618, né? Ou 1, então essa daqui é a razão, é o número, é o valor, que é conhecido também pela letra grega Φ. Φ, assim, ó. Essa aqui é a letra grega Φ, que tem esse valor para a razão áurea. Beleza? Então isso aqui é uma constante algébrica irracional. Veja essa palavra. Irracional significa um número que eu não consigo expressar ele pela razão de dois outros números. Não existe, por exemplo, um número que eu dividindo por outro vai chegar nesse número daqui Φ. Aí você pode até dizer, como assim? Que contradição é essa? Você não está dizendo que a razão áurea é proveniente da divisão entre dois números? Que, como eu falei agora há pouco, proveniente lá da série de Fibonacci? É isso mesmo, mas existem algumas observações que vão ficar mais claras à medida que a gente for entendendo cada vez mais a respeito desse número. Por hora, vamos admitir, né, vamos aceitar, vamos colocar em primeira instância que esse é um número irracional, ou seja, eu não consigo dividir um número A por um número B e obter esse número com precisão. Esse número Φ não é conseguido, né, não é atingido, alcançado por uma razão de dois outros números. Vamos deixar isso em mente. Pois bem, então esse número ele está envolvido com a natureza e com crescimentos diversos, com uma dinâmica de movimentação de alguma coisa, como por exemplo o crescimento populacional, o crescimento dos preços do mercado financeiro, enfim, algum tipo de crescimento. Contudo, esse número se adequa perfeitamente dentro dos processos aqui de evolução, por exemplo, de preços. Inclusive eu tenho vídeos aqui que a gente utiliza o Fibonacci, e o Fibonacci, né, o indicador Fibonacci, tem lá dentro da sua composição níveis, e esses níveis são obtidos a partir desse tão interessante número, que é o número Φ. Veja que curiosidade interessante. Pois bem, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Então vamos ver aqui outras observações com relação à razão áurea. A razão áurea ela pode ser obtida por várias relações matemáticas. Aqui tem um exemplo que a gente não vai entrar em detalhes, mas por exemplo, um caracol tem essa configuração aqui semelhante a esse processo matemático, e a gente pode obter a partir de alguns algebrismos esse número, esse tão interessante número que é 1.618. Olha aqui um exemplo de um caracol, onde a gente tem essa razão bem observada, obtida a partir dessa geometria curiosa, né? Essa aqui é uma geometria natural, a natureza nos forneceu esse caracol, e a gente tem uma matemática escondida por trás no processo de obtenção do caracol. Veja que interessante. E esse processo tem envolvido o número Φ. Veja que esse número Φ, alguns dizem até que foi o número que Deus utilizou para construir as coisas à nossa volta, como por exemplo o corpo humano. 1.618 é um número que a gente já acabou de ver. Então, se você pegar as relações, se você pegar as dimensões de uma mão, da palma da mão, e dividir aqui os números, por exemplo, daqui para cá e depois esse valor daqui para cá, ó, se você dividir para uma mão comum, uma mão sem problemas, sem defeitos, você vai chegar em números próximos a isso. A mesma coisa se você pegar um corpo humano, você vai pegar aqui as pernas, o tronco, né? Meu desenho não é tão legal, mas vamos entender isso aqui como um corpo humano. Aí você tem um umbigo. Se você pegar a distância do umbigo, aqui por exemplo, daqui para cá, e pegar a altura completa do indivíduo e fizer essa divisão, a razão entre essas distâncias do umbigo até a cabeça e da cabeça até os pés, você vai encontrar também um número muito próximo a essa razão. Enfim, esse número está muito por aí à nossa volta. Olha aqui, a gente tem outra obtenção do número Φ a partir desse desenho geométrico de uma estrela, né, de um pentagrama. Bem legal isso, bem interessante também. Nós podemos observar também a razão áurea em vários contextos, como por exemplo a parte de artes. Esse tipo de número, esse número 1.618,
é um número que traz um bom visual, é um número que é agradável aos olhos para a gente observar algo nessas proporções. Então, por exemplo, o Leonardo da Vinci aqui em Mona Lisa usou proporções baseadas nesse número. Veja que interessante. Aqui também no Homem Vitruviano, também de Leonardo da Vinci, nós temos as proporções do corpo humano, a parte aqui da anatomia humana toda construída com base no referencial desse interessante número. Veja como é curioso esse tipo de referência, né? Então, esse número pode ter certeza estar presente em muitas áreas aí da natureza. Veja aqui também na arquitetura grega antiga, olha só as dimensões de construções de templos antigos, enfim, tudo isso também usa essa proporção, a proporção 1:618 torna mais agradável aos olhos e também deixa algo mais harmonioso, algo mais orgânico, algo mais natural. Isso é bem interessante, né? A mesma coisa você encontra a razão áurea aqui, ó, nas proporções de um sorriso, por exemplo, o distanciamento entre os dentes. Quando a gente olha aqui, né, a gente tem o corpo humano como sendo algo simétrico, e essas proporções, esses distanciamentos, você pode fazer uma razão, né, ir fazendo razões e ir obtendo também esse número 1.618. Bem legal, né? E claro, obviamente, a gente tem isso dentro do mercado financeiro, que eu vou mostrar em vídeos mais à frente. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar aqui também uma interessantíssima aplicação da razão áurea, que é aqui nos filmes, na parte da sétima arte, né? Isto é, no cinema. Veja que interessante. Tem esse filme aqui, ó, se você quiser pesquisar, tem até no YouTube, que é um filme, o Sergei Eisenstein, ele utilizou a razão áurea, ele utilizou o número φ 1.618 para fazer os cortes dos filmes, para deixar o filme organizado segundo esse interessante número que é 1.618. Então o nome do filme, né, que foi lançado em 1925 é O Couraçado Potemkin. Bem interessante esse filme, então se você quiser ver um exemplo no cinema também a gente encontra. Resumindo, a gente encontra a razão áurea em todas as camadas aí dos processos, tanto naturais quanto os processos artificiais que o homem tenta recriar, né? Que o homem tenta representar, que o homem tenta usar como arte. Isso é bem legal. Mais para frente a gente vai ver o uso desse número, o uso dessa razão, bem como a obtenção desse número dentro dos processos ligados ao mercado financeiro, às ciências quantitativas, às análises quantitativas aqui dentro do canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa curiosidade. Se gostou, deixe um like e estou aguardando você no próximo vídeo. Até breve!